Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no texto de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eu vou ler apenas o verso 4. Acho que todos nós conhecemos de cor esse texto. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Toda a igreja comigo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo licença a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Na verdade, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Então vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e ela não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós fomos na missão Quacisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento nos idos de 1966. E uma pessoa que nos acompanhava fez uma pergunta à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta: seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe, uma mulher ditosa, mamãe, uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus colegas de escola e de trabalho podem dizer isso a seu respeito? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração. Pensando assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha história. Porque se eu contar a minha vida, até pedra chora. Ou talvez você ainda argumente: mas dá para ser feliz hoje? Com tanta guerra, tanto terrorismo, tanta violência, tanta maldade, tanta corrupção, tanta devassidão moral, dá para ser feliz hoje? E quando eu penso nisso, vem à minha mente que Paulo escreveu esse texto, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreve esse texto preso, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os judeus.
E ele escreve, apesar dessa circunstância cinzenta e carrancuda, assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ensinando-nos aqui 3 coisas. Primeiro, a alegria não é uma mera sugestão ou possibilidade para você. A alegria é uma ordem absoluta de Deus para você. A alegria aqui não é substantivo, a alegria aqui é verbo, e verbo no imperativo. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, permita-me outra pergunta. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também, ou só na minha que fica? De vez em quando a grana fica curta também, ou de vez em sempre? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão não depende de circunstância, é ultra circunstancial. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das adversidades da vida. Preste atenção que eu não perguntei para você se você está feliz. Eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei se você é feliz. Porque estar é uma situação conjuntural, passageira, circunstancial. Mas ser é a essência de quem você é. Eu explico. Eu acho que todos vocês conhecem a história do Dr. Horatio Spafford, um rico advogado de Chicago, viveu no século XIX, que foi levado a Cristo pela instrumentalidade de Dwight Lyman Moody. Dr. Horatio Spafford tinha 5 filhos, 4 moças e um menino caçula. Ele passou por um revés muito grande na vida, quando o seu filho caçula morreu. Se não bastasse essa tragédia, quando Moody fazia uma campanha de avivamento em Chicago, estado de Illinois, houve um grande incêndio, milhares de prédios e casas destruídos, centenas de pessoas mortas. Dr. Horatio Spafford perdeu grande parte da sua fortuna naquele incêndio. Sabendo que Moody estava fazendo uma campanha evangelística na Inglaterra, sendo ele amigo pessoal de Moody, resolve viajar com a esposa e as 4 filhas para encontrar Moody na Inglaterra. Na véspera da viagem, ele não consegue viajar com a esposa. Precisou ficar em Chicago. Então ele enviou a sua esposa e as 4 filhas de Chicago para Nova York, onde elas pegaram um navio rumo à Inglaterra. Aquele navio naufragou. 192 pessoas morreram. A sua esposa mandou-lhe um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Ele pega um navio para ir ao encontro da esposa e pede ao comandante para mostrar para ele o local do acidente. E enquanto ele viu o local onde as suas filhas foram engolidas pela fúria das águas, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras colocou no coração dele uma música, e ele a escreveu. E só escreveu esta em toda a sua vida, mas é mundialmente conhecida. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, meu Senhor.
O estribilho dessa música no original é It's well with my soul, it's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. É claro que um pai que recebe a notícia de que suas 4 filhas morreram, não está feliz, não está feliz. Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. Sabem por quê? Porque a felicidade do cristão não é um sentimento. A felicidade do cristão não é uma emoção. A felicidade do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A felicidade do cristão é uma pessoa. A felicidade do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas a felicidade só Jesus pode dar. Então a alegria do cristão ela é imperativa, ela é ultra circunstancial e ela é cristocêntrica. Agora, não é preciso ser um grande entendedor da alma humana para perceber que não todos os crentes, salvos pela graça, estão desfrutando desta alegria, que Pedro chamou de indizível e cheia de glória. Às vezes há uma aura de tristeza em nosso semblante. Às vezes a tristeza marca o nosso rosto. Às vezes a cidadela da nossa alma é saqueada e a nossa alegria é roubada. E a grande pergunta é: quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria? Esta carta é a carta da alegria. E em cada capítulo desta carta, Paulo menciona um ladrão diferente da alegria. Quais são esses ladrões? Com a sua Bíblia aberta comigo em Filipenses, vamos dar uma olhadinha nesses ladrões. Em primeiro lugar, no capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção às coisas que me aconteceram, às coisas que me têm acontecido. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer. E às vezes chegam de súbito e põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto amargo, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma decepção amorosa, é um prejuízo financeiro radical, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine comigo, você ainda é um médico por um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave. Imagine um pai levando a filha no altar para o casamento, imaginando que ela vai construir uma história de felicidade, para descobrir em seguida que essa menina casou-se com um homem rude, que vai maltratar sua filha, destruir a vida emocional dela, feri-la física, moral e espiritualmente. E aquele casamento que começou como um projeto de felicidade, acaba nos tribunais por um amargo divórcio. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Imagine um filho criado com todo o desvelo, de repente se envolve com más amizades na escola, se envolve com drogas e transtorna a saúde emocional da família. Ou imagine você com um casamento de 5, 10, 15, 20 anos de harmonia e amor, de repente um fato acontece, uma tragédia acontece,
e o casamento acaba ferido, cheio de mágoas. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo diz, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, não roubaram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo, do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas? O que aconteceu com você? E ele poderia resumir para nós assim, olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Isso eu não creio em acaso, isso eu não creio em sorte, isso eu não creio em azar, isso eu não creio em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma, dizer 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais que eles, estavam livres, eles se mexeram. Porque Paulo entende uma coisa, quando ele estava preso, só tinha mudado o campo missionário, ele era embaixador em cadeias, ele era um prisioneiro de Cristo. Segundo, porque Paulo estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. E o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador, eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, certamente eu jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Nero não sabia, mas Deus o constituiu em presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá dentro da sua casa o maior evangelista daquele tempo, e diante dele seu auditório. Porque ele era um cidadão romano e prisioneiro de César, tinha que ter um soldado da guarda pretoriana algemado com ele todo dia, 3 turnos por dia, em rodízio. E o que Paulo fez? Evangelho neles, o cara não podia nem fugir, porque estava algemado com ele. Ao final de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada, e Paulo escreve no capítulo 4, 22, de Roma, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Eu chamo isso de conspiração divina, porque Paulo estava preso, ele não podia viajar. O que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias preciosas da nossa Bíblia. Tem hora que você olha para a sua vida e parece que está tudo de ponta cabeça, as coisas estão transtornadas, você fez um plano e parece que está acontecendo tudo o contrário, mas nessas horas Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Então olhe para as circunstâncias da vida na perspectiva da soberania de Deus, do contrário, as circunstâncias podem roubar a sua alegria. Olhe para as circunstâncias da vida na perspectiva do controle de Deus, para que você possa dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ao segundo ladrão da alegria, confira aí comigo, o capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Sabem por quê?
Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não temos amigos perfeitos. Nós não temos irmãos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, mais hoje ou mais amanhã, vamos ter motivos de queixa uns contra os outros. É por isso que é impossível ter uma vida saudável, um casamento saudável, uma família saudável, uma igreja saudável, sem o exercício do perdão. O perdão não é uma mera possibilidade na vida cristã, é uma ordem de Deus, absoluta. O Senhor Jesus Cristo foi tão categórico sobre esse assunto, a ponto de dizer que se você não perdoa, você não pode orar, suas orações são interrompidas. Aliás, apóstolo Pedro diz que se você não tratar sua mulher com dignidade, as suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Se você não perdoar, você não tem paz. Agora, perdão é uma questão de bom senso. Bom senso. Porque se você guardar mágoa no seu coração, você vai se autodestruir. Porque guardar mágoa é autofagia. Se você guardar mágoa de alguém, esse alguém vai botar um cabresto em você, vai controlar sua mente. Você vai ter que conviver com essa pessoa 24 horas por dia. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, a pessoa deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa para uma refeição, vai sentar-se à mesa, e a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, e a pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ser livre e ter saúde emocional e espiritual e física é espremendo o pus da ferida e perdoando. Agora, eu preciso admitir que perdão não é fácil. Ninguém perdoa porque teve uma boa formação. Ninguém perdoa porque tem um temperamento ameno. Ninguém perdoa porque é membro da igreja presbiteriana de Grande Duquesa. Perdão é uma obra da graça de Deus em nossa vida. Eu já passei por muitas dores na vida, mas talvez, pastor Ricardo, a dor mais aguda que eu já senti, eu não sei se eu já disse isso aqui nessa igreja, foi no dia 2 de agosto de 1982, eu estava começando o meu pastorado em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula. O meu irmão acima de mim tinha acabado de completar 27 anos no dia 1º de agosto de 1982. No dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criado conosco. Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora que eu perdi a voz. Mas quando Deus restaurou minhas forças, eu me lembro que a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida tornar-se um inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão é maior que a sede da vingança. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão liberta. O perdão é a asepsia da alma, o perdão é a faxina da mente, o perdão
é a alforria do coração. Mas eu só fui entender perdão no dia que eu compreendi melhor uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com o que pagar, o homem pediu misericórdia, paciência, e o rei perdoa a ele a dívida de 10.000 talentos. O homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com o que lhe pagar, pediu paciência, e o homem disse: não, eu não tenho paciência não, paga o que você me deve, senão eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo disso, mandou chamar aquele homem de servo malvado. Eu perdoei a você 10.000 talentos, você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários? Pois você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que pagues o último centavo. E Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada, sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos, e também não sei quanto vale 100 denários, não é a minha moeda, não sei do que Jesus está falando, ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. No período áureo do governo mais rico de Israel, período de Salomão, todo o ouro que entrava na nação eram 666 talentos por ano. No primeiro século, todos os impostos da Galileia, Judeia, Pérea e Samaria, durante um ano eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem juntar 10.000 talentos, ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Portanto, a dívida desse homem era o quê? Impagável. E por que Jesus contou-nos esta parábola com a cifra tão astronômica? Porque este é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus. A nossa dívida com Deus é impagável, e Deus nos-la perdoou completamente, louvado seja o seu nome. Só que lá na frente, aquele homem que tinha recebido um perdão de 150.000 anos, encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? 3 meses e 10 dias, e não perdoa. Sabe qual é a proporção de 10.000 talentos para 100 denários? 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Quem recebeu um perdão 600.000 vezes maior, não está liberando um perdão 600.000 vezes menor. Sabe o que Jesus quer nos ensinar com isso? Você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo você, fui muito humilhado, fui muito machucado, fui muito ferido. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E diz mais, que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você argumente: pois é, pastor, é aí que eu me encrenco, porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer, não esqueço não, Então me permita uma pergunta bem honesta: você não esquece mesmo? Não mesmo? Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente.
Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Portanto, perdoar é lembrar sem sentir dor. Talvez você esteja perguntando, eu só não estou entendendo até agora por que o pastor mandou ler capítulo 2, versículos 3 a 5, porque eu não vi nada até agora do texto. Então vamos voltar para aquele texto. A igreja de Filipos, meus irmãos, era uma igreja maravilhosa. Aliás, a única igreja que se associou com o apóstolo Paulo no que tange a dar e receber. Para vocês terem uma ideia, quando Paulo estava plantando a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos mandou ajuda para Paulo 2 vezes. Quando Paulo era pastor da igreja de Corinto, preste atenção, Corinto é uma região rica e Filipos, na Macedônia, é uma região pobre. A igreja de Corinto era pão dura, mão de vaca, não pagava o salário do Paulo. A igreja de Filipos é que ajudou Paulo para ser pastor da igreja de Corinto. Quando Paulo estava passando dificuldades em Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, mandou ajuda para Paulo. Missionária, cooperadora, portas para fora, uma bênção. Agora, portas para dentro, o pau quebrava. Irmãos, pasmem vocês, até as mulheres da igreja estavam brigando. Alguém já disse que quando as mulheres da igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia mesmo. 2 irmãs da igreja, 2 líderes, Evode e Síndique, batendo cabeça, não conversavam mais, não se entendiam mais. Se uma sentava do lado de cá, a outra sentava do lado de lá. Se uma frequentava a reunião de oração na terça-feira, nesse dia a outra não vinha. Paulo diz, minhas irmãs, pensem em concordimento no Senhor. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava desde que ele aparecesse. Vanglória. Tinha gente que até trabalhava, mas desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente na igreja lá, narcisista, só pensava nele mesmo, e não no que era dos outros. Acho que tinha gente dizendo para Paulo assim, Paulo, você que não está aqui agora, tem gente nessa igreja aqui, Paulo, que dá azia em copo de bicarbonato, não dá não, Paulo. Aí Paulo diz assim, então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e humilhando-se até a morte, morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, ele olhou para as pessoas que cuspiram o seu rosto e esbordoaram a sua cabeça e vilipendiaram a ele, disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero encorajar você nesta noite, em nome de Jesus, a fazer uma ligação, a mandar um e-mail, a fazer uma visita, a pedir perdão, a perdoar, porque se você não fizer isso, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria, confira aí comigo, capítulo 3, verso 19, Paulo diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Governador Valadares vocês não enfrentam esse ladrão da alegria não, preocupação com dinheiro aqui em Valadares não é problema, né? É solução. Mas me permita uma pergunta honesta mesmo. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Porque se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. As pessoas discutem por causa de dinheiro, sabia? Porque tem muito dinheiro, porque tem pouco dinheiro, porque não tem dinheiro nenhum, mas sempre discute. O dinheiro é o maior pomo de discussão na família contemporânea. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Levanta de madrugada, vai dormir tarde,
come penosamente o pão que granjeiam, não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo sequer para si mesmo, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Meus irmãos, o dinheiro é mais do que uma moeda, o dinheiro é uma entidade, o dinheiro é um ídolo, o dinheiro é mamon, e por amor ao dinheiro tem gente que casa, tem gente que descasa. Por amor ao dinheiro tem gente que corrompe, tem gente que é corrompida. Por amor ao dinheiro tem gente que mata, tem gente que morre. Por amor ao dinheiro tem gente que vende alma para o diabo, para ficar rica, que só se preocupam com as coisas terrenas. Aliás, a única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi nem o diabo, foi dinheiro. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, disse que nós vivemos hoje a realidade da economia global. É verdade, nós vivemos o globalismo hoje, inclusive na economia. Dá um tremor lá na bolsa de Nova York, de Singapura, você sente o efeito agora e aqui no seu bolso, imediatamente. Nessa economia global, diz ele, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, há empresas mais ricas do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas e dezenas de países. E nesta economia global, a empresa quer mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você vai se arrebentar todo, se a sua família vai acabar, não importa, essa máquina tem que girar. E para essa máquina girar, você vai ter que consumir mais, e nós entramos de cabeça no consumismo. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi coisas esquisitas, talvez vocês também. Eu já vi um menino que não aprendeu ainda a falar papai e mamãe, ganhar um telefone celular top de linha. Vocês não viram já? Eu não sou referência não, porque fui criado na roça, pé no chão. Que me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja. Um carrinho de plástico de 5ª categoria. O que eu posso lhes garantir é que eu sobrevivi. E nem fiquei traumatizado com isso. Hoje, via de regra, quando uma criança nasce, ela já tem mais brinquedo que consegue brincar na vida inteira. Hoje você dá um brinquedo para uma criança, ela brinca longas 2 horas e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e 2 filhas, não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. É claro, quem duvida disso? Casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. Abriu um closet, contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O primeiro bilionário do mundo foi John Rockefeller. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. E disse mais: a pessoa mais feliz que eu conheci chegava em casa cheirando graxa.
comeu um bom prato de arroz com feijão e dormiu a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar para o contador dele qual tinha sido a fortuna que ele tinha granjeado. Conseguiu. Chegou lá e perguntou para o contador: e aí, cara, me conta, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, muito surpreso, perguntou: você não sabe? Não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, nem caminhão de mudança e enterro. Você não trouxe nada e você não vai levar nada. Agora, o amor o dinheiro não é problema não, viu gente? Dinheiro é uma bênção. Dinheiro é uma bênção. Agora, o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Muita gente, por causa dessa cobiça, desviou da fé, atormentou a si mesmo com muitos flagelos, mas a Bíblia diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A Bíblia diz: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A Bíblia diz: se a sua riqueza está prosperando, não ponha nela o seu coração. A Bíblia diz: quem ama o dinheiro nunca dele vai satisfazer. Sabe por quê? Felicidade o dinheiro não oferece, segurança o dinheiro não oferece, porque felicidade só Jesus, só Jesus, só Jesus pode oferecer para você. Vamos ao último ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7, confira aí comigo. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Me permita uma pergunta: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já viu? Tem certeza? Você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você é da equipe de gente que fica roendo as unhas? Vai fazer uma prova, um exame, um concurso, dá um suador na mão e um apagão na cabeça? O problema está vindo lá na China, de repente já está batendo na porta da sua casa? Ou daquele tipo de gente que quando não tem um problema, você cria um que não sabe viver sem problema? A ansiedade é o mal dessa geração, segundo o Dr. Rollo May. Pasmem vocês, tem crianças aqui no auditório, até as crianças estão ficando ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa sobre isso, e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Eu lhe garanto, se você assistir toda a programação da televisão brasileira, programação infantil, você não dorme de noite com a luz apagada. Eu gosto muito de brincar com as crianças, sempre gostei. Um dia eu chego em Vitória, pastor Ricardo, tinha uma criança brincando. Sim, tranquilo, lá no canto dela. Eu fui me aproximando bem devagarzinho e disse assim: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. A tadinha estava estressada. Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento. Apertar o pescoço. Tira o oxigênio. E Jesus foi categórico em dizer que a ansiedade é inútil. Sabe por que é inútil? Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar 45 centímetros no curso da sua vida, um côvado. Sabe por que é inútil? Porque estatisticamente falando, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Então a gente sofre antecipadamente, sofre desnecessariamente, e se vier a acontecer, vai sofrer duas vezes, já sem forças para enfrentar o problema. Mas mais do que isso, a ansiedade é prejudicial. Porque o que é ansiedade? Alguém já definiu da seguinte maneira: depressão
é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. Ansiedade é excesso de futuro. Alguém já disse que a ansiedade é você ser crucificado entre dois ladrões: a culpa do passado e a preocupação do futuro. Então, o que é ansiedade? É você antecipar um problema e sofrer por ele, como se já estivesse acontecendo. E às vezes esse problema não vai sequer acontecer, pelo menos no tempo que você está achando que vai acontecer. Eu fui seminarista em Campinas nos idos de 78, 81. E um dia eu levantei de madrugada para beber água, porque tinha um bebedouro no final do corredor. E eu saí de pé por pé para não acordar ninguém. E de repente eu estou passando em frente ao quarto de um colega, a porta aberta. E eu olho, ele estava chorando, mas chorando convulsivamente. E eu entrei apressadamente e perguntei: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? E ele, solução, disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: em qual hospital que ela está? Qual o problema dela? Ele disse: não, ela não está doente não, eu só estou com medo de morrer um dia. Eu falei: rapaz, mas deixa sua mãe viver, homem. Tem mais de 40 anos isso, a mulher está viva até hoje. Ansiedade. Pior do que esse aí, pastor Ricardo, foi uma mulher que entrou no meu gabinete pastoral com uma criança, uma menininha de 3 meses no colo, 3 anos no colo, e a mãe chorando, não era criança não, a mãe chorando muito. Quando ela acalmou, eu disse: mãe, o que houve? O que está acontecendo? Me conta. Ela respondeu: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: mas deixa a sua filha crescer primeiro, ué. O que é isso? Ansiedade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: tem remédio para a ansiedade? Tem na farmácia? É injetável? É em comprimido? Como é que resolve a ansiedade? Passando um concurso público? Dobrando o salário? Se tornando o CEO da empresa? Saindo para as férias num paraíso? Passando um final de semana no spa? Qual o remédio? O apóstolo Paulo dá a receita: não andeis ansiosos. O que é coisa alguma? É coisa alguma, não precisa se legenda, não precisa. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então preste atenção num ponto aqui. A palavra oração aqui traz a ideia de adoração. Então Paulo está falando de 3 remédios. Você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você suplica a Deus e quando você dá graças a Deus. Agora, qual é a diferença de adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer o que Paulo mandou fazer para resolver o problema da minha ansiedade. Eu vou fazer uma oração de adoração. Eu chego para Deus e digo: meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o Deus da minha vida, porque tu és o meu Criador, o meu provedor, o meu protetor, o meu consolador, o meu Redentor. Eu quero te adorar porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Deus autoexistente, o Deus imenso, Deus infinito, Deus eterno, Deus imutável, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Deus fiel, porque tu és o Deus justo, porque tu és o Deus verdadeiro, porque tu és o Deus misericordioso. Eu quero te adorar porque tu és a minha alegria, porque tu és a minha paz, porque tu és a minha justiça, porque tu és a minha herança, porque tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim: meu Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais, não combina. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? O seu Deus é aquele que do nada criou o universo. O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão.
O seu Deus mede o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vinha a faltar. O seu Deus olha para todas as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está lhe dizendo: não ande ansioso de coisa alguma. Mas você resolve o problema da ansiedade quando você chega para Deus. Ele é seu Pai, e você pode apresentar a Ele a sua necessidade. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu endereço, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece as suas angústias, Ele sabe o que você está passando, Ele se importa com você. Você é a menina dos olhos de Deus, você é a herança de Deus, você é a delícia de Deus. Então ponha diante de Deus a sua dor, ponha diante de Deus a sua causa, põe o fardo da sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de você, e quando você confia a Ele os seus cuidados, Ele passa a tomar conta de você, e não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração. Mas como é que eu vou vencer a ansiedade? Paulo diz: você quer um remédio? Então comece a dar graças a Deus, comece a dar graças a Deus. E talvez você diga: pastor, eu estou passando por tanta luta, por tanta dor, por tanto sofrimento, como é que eu vou dar graças? Então para um pouquinho comigo, para um pouquinho comigo. Quanto vale o fato de você estar aqui nessa noite? Quanto vale o fato de seu cérebro estar funcionando e você não estar vegetando numa máquina? Quanto vale o fato de você ter pernas para andar e não estar numa cadeira de rodas? Quanto vale você ter braços para trabalhar e abraçar? Quanto vale você ter olhos para enxergar e não estar na escuridão? Quanto vale você estar ouvindo nesta noite? Quanto vale você ter um coração que bombeia sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale você ter 2 pulmões que estão funcionando e você não está numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale você ter um estômago que funciona e processa os alimentos do seu corpo, dando saúde para o seu corpo? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter um lar para receber você no final de um dia? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale ter Jesus como seu Salvador e Senhor? Então pare de reclamar, pare de murmurar e comece a dar graças a Deus, e não haverá espaço mais para ansiedade no seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero terminar com 2 breves considerações. Certa feita eu fui ouvir um pregador muito reconhecido, e eu fui com muita expectativa no meu coração ouvi-lo. E aquele pregador disse o seguinte: meus irmãos, o projeto de Deus na nossa vida é nos fazer santos e não nos fazer felizes. Eu tomei um susto, porque a primeira parte eu entendi perfeitamente: sede santos, porque eu sou santo. Mas a segunda eu não entendi, e fui pesquisar, e encontrei a resposta. Eu acho que quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra do século 17, quando eles perguntaram assim: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu preciso concordar com o pastor batista John Piper, quando ele diz que o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as alegrias, de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de contemplar sua face, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Então eu quero dizer para você nesta noite, que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz,
maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas em último lugar, eu quero terminar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude nesta noite a dar essa resposta. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.